Olá, está começando mais uma edição do Saúde em Dia pela UNEC TV. Aqui você encontra informação, orientação de especialistas e conteúdos que ajudam a entender melhor os cuidados com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. E hoje nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais presente nas conversas, nas redes sociais e também nos consultórios: a estética. Procedimentos que prometem suavizar marcas de expressão, melhorar o contorno do rosto ou promover mudanças na aparência estão cada vez mais acessíveis e conhecidos. Mas, antes de pensar no resultado, é importante entender como cada procedimento funciona, para quem ele é indicado e quais são os limites e, principalmente, quais os cuidados devem ser tomados para que a busca por um resultado estético não coloque a saúde em segundo plano. E para começar essa conversa, vamos falar sobre um dos procedimentos estéticos mais conhecidos atualmente, a aplicação da toxina botulínica, o famoso Botox. Mas afinal, como ele funciona? Qual é a diferença entre tratar uma marca de expressão e simplesmente buscar uma mudança na aparência? Quem pode realizar o procedimento e quais os cuidados são importantes antes e depois da aplicação? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nossa equipe conversou com a especialista em harmonização orofacial, doutora Zenaide Mariano. A toxina botulínica, muitas pessoas não sabem, mas ela tem tanto uma indicação estética quanto uma indicação terapêutica. Então vamos lá, para indicação estética, nós temos ali trabalhar nessas rugas dinâmicas que nós temos na face. Então, região de glabela, que é essa região mais próxima aqui entre as sobrancelhas, a gente consegue abrir o olhar do paciente, a gente consegue melhorar contorno de mandíbula, sorriso gengival. Então, ela tem várias aplicabilidades dentro da estética. Mas a gente também tem aquele outro lado, que é a toxina terapêutica. Por quê? A toxina ela pode também ser usada de forma num paciente que tem um bruxismo, que tem muita dor na mastigação, que precisa, às vezes tem dor, cefaleia tensional. Então, essas dores de cabeça, elas também podem ser tratadas com o uso da toxina. Aí a gente já pensa na toxina como uma forma terapêutica. E assim, não é raro o paciente chegar no consultório querendo que tire só uma ruguinha. E aí, essa ruguinha, a gente faz uma anamnese completa do paciente, conversa com ele, colhe os dados e descobre que aquele paciente às vezes está rangendo os dentes, que aquele paciente está sentindo dor de cabeça, não está bem quando acorda. E aí a gente consegue fazer o tratamento, vai entregar sim a estética e também vai melhorar essa questão da função e da saúde do paciente. Vamos pensar quem é o paciente mais indicado para toxina botulínica. A gente tem aqueles pacientes em torno de 25 a 30 anos, que seria aquela toxina que a gente vai fazer para prevenir, que seria o ideal. Mas quem já passou dessa idade, também não se preocupa, a gente tem como utilizar e fazer o tratamento. Agora, importante é quem não pode utilizar a toxina, quem está contraindicado, que são gestantes, que são lactantes, doença neuromuscular severa. Então, esses têm contraindicação absoluta de fazer o uso da toxina. A questão da durabilidade, o que a gente observa? Vai muito do metabolismo e da condição de cada paciente. Então, quando a gente olha assim na rede social, a gente vê um antes e depois. Só que a toxina não é assim. O paciente faz a aplicação e não é no outro dia que ele já vai ver o resultado. Ela tem um tempo. Então, esse tempo, a gente faz a aplicação, a gente tem ali entre 48 horas até 72 horas para essa toxina começar a ter o efeito. E aí, num intervalo de 15 dias, nós vamos ter todo o efeito dessa toxina, tendo lá até o pico dela. Geralmente, com 15 dias, o paciente retorna no consultório para a gente analisar como que ficou e fazer os registros finais da aplicação da toxina. E a mesma coisa, quanto tempo ela dura, também é gradativo. Então, a partir desse momento, o organismo ela vai estar ali dentro do organismo e no intervalo de 4, em alguns pacientes até 6 meses, é que ele vai fazer aí uma segunda aplicação. O que é importante? Duração de toxina depende do metabolismo do paciente, depende de como foi injetado, da dose indicada e da técnica. Então, tudo isso vai interferir também nessa duração da toxina. Em relação aos cuidados com a toxina, a gente tem que pensar o seguinte: antes de iniciar a aplicação, a gente precisa de ter a primeira consulta com o paciente e entender ali quanto tempo tem que o paciente fez aquela toxina.
se ele já fez alguma. Porque a gente tem que ter um intervalo dessa toxina para poder aplicar novamente. A gente não pode ficar reaplicando de forma indiscriminada, porque senão a gente gera anticorpos ali e que vai fazer com que o paciente não tenha o efeito da toxina. Um outro cuidado é em relação aos produtos, porque hoje a Anvisa já liberou uma nota técnica pelo Ministério de Saúde que nós temos aí, registro de 11 casos de botulismo iatrogênico no Brasil. Então, o que acontece? Está existindo uma grande procura desses procedimentos dentro dos consultórios, dentro de clínica, e às vezes a utilização do medicamento, ele não é um medicamento de origem correta, não tem um registro na Anvisa, ou ele está sendo utilizado indiscriminadamente. Então, o cuidado, ele vai partir principalmente por parte do paciente, antes de começar. Então, primeiro cuidado, antes de começar, olhar o tipo de produto, qual profissional tem a capacitação para fazer o procedimento, se não tem, porque isso é o que vai resultar lá no final, se a gente vai ter um bom efeito ou não. Agora, depois que aplicou, aí muda. Aí a gente já mudou muito. Na década de 80, de 90, eles falavam o quê? Você aplica toxina e você não pode baixar a cabeça, você não pode deitar, não pode lavar o cabelo. Gente, isso caiu por terra. Agora não, a gente já sabe que assim que a gente aplica a toxina, a gente tem um intervalo até 15 minutos que ela vai ser internalizada. Então, depois desse período, é vida normal. O que a gente pede para o paciente é não massagear a área, nem ficar coçando ali onde a gente fez a aplicação por 24 horas e também não praticar exercícios em academia, mas exercícios pesados por 24 horas. Por quê? A literatura científica ela já mostra que quando você faz a aplicação de toxina, nos 30 a 60 minutos, se o paciente fizer algum exercício, mexer a face, isso até ajuda a essa toxina a ser mais internalizada, a ser absorvida. Mas o exercício pesado, aquele que a gente soa, está lá na academia, esse já não é tanto indicado. Por quê? A gente pede um intervalo de 24 horas, porque vai aumentar a circulação, a pressão sanguínea, o paciente vai suar ali e pode interferir na absorção dessa toxina. Quando a gente pensa em toxina botulínica, primeira coisa, a gente tem que fazer a anamnese completa do paciente, porque se o paciente chega, ele está usando alguma medicação, as canetas emagrecedoras, a gente já sabe que vai existir uma perda de gordura rápida no corpo todo, mas também na face. Então a gente já tem assim estudos que já comprovaram que quando você perde 10 quilos, 9% desse peso foi perdido de gordura profunda na região central da face. E isso vai causar no paciente um certo envelhecimento. Então a gente tem agora esses pacientes chegando no consultório, fazendo o tratamento, usando. E como que nós vamos tratar esses pacientes? Esses pacientes, a aplicação de toxina, ela não vai ser da forma convencional que a gente faz para um outro paciente que não está usando essa medicação. Mas esse paciente, a face dele, ele não vai perder só a gordura, não vai ser só a toxina que vai corrigir, melhorar aquela face. Uma vez que se perde a gordura, em certos pontos do nosso rosto, nós precisamos fazer uma reestruturação dessa face. E esse paciente também, ele apresenta flacidez. A gente já começa a observar uma flacidez maior da pele. Então também vai ser preciso tratar essa pele. E aí a gente precisa associar a toxina, que ela é utilizada na parte de musculatura, mas também a gente precisa associar os preenchedores para a reestruturação da face e os bioestimuladores de colágeno ou alguma outra tecnologia para melhorar essa pele, para a gente ter mais elasticidade ali na pele, mais tons. E além disso, a pele do paciente, essa pele, a epiderme, essa parte, né, que a gente visivelmente olha e vê ali,
ela vai estar mais ressecada, mais desidratada. Então, esses pacientes também precisam de fazer um tratamento mais voltado também para essa região mais superficial ali da face. Para o paciente que teve uma perda grande e rápida de gordura, a abordagem ela não entra só na toxina, ela vai entrar para reestruturação facial com os preenchedores, para bioestimulação de colágeno e também esse tratamento da parte da pele mesmo. Gente, ó, toxina botulínica. Geralmente ela vai vir em frasquinhos, tá? Esse é um frasquinho, mas a gente tem várias outras marcas. E o que acontece? É um pozinho, ela é liofilizada. Então a gente olha o pozinho, a gente vai reconstituir com soro estéreo. O que é importante? Esse produto, ele é um produto rastreado pela Anvisa. Então existe um custo nesse material. E quando a gente observa o grande número de falsificação, de produtos que estão aí, se não sendo armazenado da forma correta, porque uma vez que é reconstituído, ele precisa ficar de 2 a 8 graus dentro da geladeira, refrigerado, é um produto sensível. Isso é importante que o paciente, a primeira vez que ele vai fazer uma toxina, ele entender que se o valor está muito abaixo, não existe milagre, gente. É material ou falsificado ou de contrabando, né? Não, isso tudo tem registro, é rastreado pela Anvisa. Então o paciente ficar de olho para ele não comprar ali um produto e acabar recebendo outro. A toxina ela tem um padrão de reconstituição, tem a dose que a gente deve colocar. Então assim, todo cuidado com esse material, porque é um material sensível. E aí a gente chama atenção para que o paciente não vá fazer em qualquer lugar. Precisa de ter esse registro para fazer o procedimento. É um procedimento estético, a gente quer melhorar a face. Então tem que fazer com quem entende, com quem tem conhecimento, com quem tem capacitação para oferecer não só o produto, mas também para chegar no final e ter um resultado adequado. Quando o assunto é estética facial, uma palavra aparece com frequência: harmonização. Mas o que exatamente significa harmonizar o rosto? É possível mudar características da face sem perder a naturalidade? Quais são os procedimentos mais procurados? E como saber se determinado tratamento realmente é indicado para uma pessoa? Essas são dúvidas importantes, principalmente porque as redes sociais estão cheias de imagens de resultados e diferentes técnicas que prometem transformar a aparência. Mas o procedimento que funciona para uma pessoa não necessariamente está adequado para outra. Por isso, avaliação individual, conhecimento sobre os produtos utilizados e escolha de um profissional habilitado são etapas fundamentais antes de qualquer decisão. Para explicar melhor como funcionam os procedimentos de harmonização facial, os principais cuidados e o que o paciente precisa saber antes de realizar um tratamento, conversamos com a cirurgiã dentista, doutora Isabela Araújo. Confira! Então, a harmonização facial é um protocolo que hoje nós usamos em consultórios para a gente fazer reposicionamento do rosto do paciente, trazer contornos que a maioria dos pacientes perdem com o processo do envelhecimento, ou seja, são procedimentos associados no meu consultório justamente para elevar mais a autoestima do paciente e realmente ele se olhar no espelho e se reconhecer novamente, porque hoje nós sabemos sobre essa integração da saúde mental também, que tudo está muito interligado para o bem-estar do paciente em primeiro lugar. E a harmonização facial ela é indicada para todos os públicos, principalmente para mulheres, homens, jovens, pessoas de meia idade, 50 mais, 60 mais, que inclusive o nosso foco aqui na clínica principalmente são esses pacientes com quedas de envelhecimento que precisam de um reposicionamento da face de uma maneira muito natural. A harmonização facial é um procedimento rápido em consultório, cerca de 1 a 2 horas nós já conseguimos entregar os resultados com muita naturalidade. O procedimento já entrega um resultado de imediato e é o que eu falo com os meus pacientes. Vocês sentam na minha cadeira, se olham no espelho de um jeito e logo após o procedimento já vem uma autoestima renovada, aquele impacto ao se olhar no espelho e reconhecer novamente. Então, em relação à durabilidade do procedimento, é o que eu falo também para os meus pacientes sempre em primeira consulta. A harmonização facial é um procedimento que pode durar para sempre, desde que o paciente faça as suas manutenções com quantidade menores de produto,
produtos ou às vezes só tratamentos para melhorar a qualidade de pele, enfim. A harmonização facial, ela pode ser associada, como eu disse, com vários outros tipos de protocolos de acordo com a necessidade daquele paciente. Por exemplo, nós podemos fazer uma abordagem de harmonização facial com procedimentos como lift não cirúrgico para fazer reposicionamento, contornos faciais através do nosso ácido hialurônico, que é uma substância, um tipo de material que nós já temos essa produção no nosso organismo, ou através mesmo de uma regeneração celular, que é a ideia de fazer a célula do paciente voltar a funcionar o mais próximo de quando era jovem, justamente para trazer essa naturalidade, essa harmonia nos procedimentos. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso método Aurabella, que é onde nós fazemos essa associação de técnicas e também ensinamos essas abordagens para outros profissionais, justamente para a gente elevar mais o nosso nível aí da harmonização facial, trazendo técnica, segurança e principalmente resultado. Mas é o que eu falo com os alunos. Não adianta a gente entregar também resultado sem segurança, então sempre a segurança em primeiro lugar. Então eu sempre conscientizo meus pacientes, eles já sabem que procedimentos estéticos realizados em face, nós temos que ter um cuidado ainda maior, não que os procedimentos corporais, por exemplo, não tenham este cuidado, né? Mas na face é algo que é muito delicado, você não consegue esconder, então qualquer erro, qualquer insatisfação, você não vai conseguir disfarçar, né, aquilo ali que você está olhando no espelho, ou você não vai conseguir mais tirar fotos, enfim, tem que ter muito esse cuidado na hora de escolher o profissional ideal para fazer a sua harmonização facial. E no próximo bloco, a nossa conversa sobre estética continua, mas agora vamos olhar para outras regiões que também podem interferir na autoestima. Você vai entender como funciona o tratamento conhecido como MMP capilar, utilizado em alguns casos para tratar problemas relacionados à queda de cabelo. E vamos falar também sobre uma queixa bastante comum, aquela gordura localizada abaixo do queixo, conhecida popularmente como papada. Será que ela sempre está relacionada ao excesso de peso? E como funciona a lipo de papada? A gente volta já aqui no Saúde em Dia. De volta com Saúde em Dia. Quando olhamos para o rosto, existem diferentes características que contribuem para o seu contorno e para a sua aparência. Uma delas é a região abaixo do queixo. A chamada papada pode aparecer por diferentes motivos e nem sempre está relacionada ao excesso de peso. Fatores como genética, idade, distribuição de gordura e características da pele também podem influenciar essa região. E justamente por isso, quando uma pessoa se incomoda com esse aspecto, é importante entender quais alternativas existem e, principalmente, se determinado procedimento é realmente indicado para o seu caso. A lipo de papada é uma das opções procuradas por quem deseja modificar o contorno dessa região. Mas como o procedimento é realizado? Quem pode fazer? Como é o período de recuperação? E quais os resultados podem ser esperados? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com a cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial, doutora Hilane Evelyn. É um procedimento cirúrgico que tem a finalidade de remover a gordurinha submentual e também submandibular. Além de deixar os contornos faciais mais definidos, ele traz totalmente leveza para o rosto do paciente, como bem indicado. A partir dos 16 anos, a gente já tem uma formação de estrutura óssea bem definida, então, tendo a gordurinha submentual, já pode ser feita a lipoaspiração. Na verdade, o paciente, já no seu peso ideal, ele tem a indicação correta para fazer o procedimento. O paciente que não está com seu peso estabilizado, geralmente ele não tem uma gordurinha somente localizada, ele tem uma gordurinha superficial, e aí ele acha que a lipo de papada vai resolver o problema e não vai, porque ele já tem uma gordurinha localizada e globalizada. Entre 1 hora e 1 hora e meia, mas existe toda uma preparação para o procedimento, né? A gente faz uma anestesia local, que a gente espera a anestesia ela pegar direitinho, a gente gosta de dar uma medicação para o paciente para ele ficar um pouquinho mais relaxado, e aí depois tem um tempo de observação do paciente. Então a gente geralmente separa uma parte da manhã e uma parte da tarde para a gente poder fazer com bastante precisão e cuidado. E geralmente a gente pede hemograma, coalograma e glicose. É um procedimento sob anestesia local, a gente usa uma anestesia que chama solução de Klein. Então é um procedimento muito tranquilo, quando é feita só a lipo de papada não tem corte, então é mais ver se o paciente está com uma condição ok para poder realizar o procedimento.
A lipo de papada é um dos procedimentos que eu preciso da colaboração do paciente para a gente ter um resultado 100% satisfatório. Então, precisa seguir as orientações certinhas, desde a alimentação, não praticar exercícios por 15 dias. A gente orienta os pacientes com o que pode comer e o que não pode. E tem que fazer o uso de uma faixa compressiva com o uso de uma tala que vai ajudar com que a pele se adere mais rápido ao músculo, não deixando um espaço vazio e ele tendo uma recuperação mais rápida. Essa faixa ela precisa ser usada 24 horas ao dia por 15 dias e após os 15 dias a gente vai usar por 12 horas. Além disso, não pode praticar exercício durante 15 dias para a gente não ter aquela contração muscular e a gente controlar o edema do paciente. E é necessário fazer drenagem para a gente abrir e fechar o linfonodo para poder controlar o edema do paciente, não deixar ocorrer nenhum seroma e evitar as fibroses que podem ocorrer pós uma lipoaspiração. Após a realização do procedimento, o paciente já percebe que ele já tem os contornos faciais mais definidos. Mas com 21 dias, mais ou menos, a gente já começa a ter um processo de colamento da pele na musculatura, que é onde o paciente já consegue ver uma definição melhor, um controle melhor do edema. Porém, a gente tem um resultado muito melhor com 3 meses, é quando ocorre 70% do processo de cicatrização, e ainda mais bonito entre 6 meses a 1 ano. A gente está vivendo uma era agora da harmonização em que a gente trabalha a face como um todo, né? Porque o processo de envelhecimento ele ocorre de uma forma globalizada. E aí, quando o paciente procura para poder fazer uma harmonização e ele tem uma face pesadinha, o ideal, pensando numa harmonização mais equilibrada, natural, harmônica, é emagrecer essa face e depois fazer alguns preenchimentos estratégicos. Assim a gente consegue ter mais equilíbrio e gastar o mínimo possível de material. A nossa complicações geralmente vêm da falta de colaboração do paciente no pós-operatório. A gente precisa que realmente use a faixa, use a tala para a gente controlar esse edema. Precisa que faça as drenagens com fisioterapeuta especializado, que entenda de pós-operatório, para a gente evitar que ocorra fibrose e formação de seroma. A gente precisa que o paciente ele higienize a região, precisa que ele segue direitinho, né, a alimentação, tome bastante água e tome as medicações como orientado. Assim, a gente tem um pós-operatório tranquilo, rápido e um resultado de sucesso. Muito prazeroso, porque a lipo de papada ela é um dos procedimentos que a gente hoje consegue conciliar, associar dentro da harmonização. E ela tem o poder de não só elevar a autoestima, né, mas gerar confiança, bem-estar em todos os aspectos da vida. Passar por uma consulta, né? Porque hoje a internet ela te dá muitas informações e a gente precisa avaliar se o paciente ele tem a indicação correta. Hoje não é somente ter a gordurinha, a gente tem que avaliar a profundidade da gordurinha, a tonicidade do músculo, ver se está tendo frouxidão de musculatura, excesso de pele. Então a gente vê muitas das vezes papadas com insucesso, com resultado, às vezes só mudando o problema, tira a gordurinha e começa a ter um excesso de pele grande porque não tinha a indicação correta. Muito mais do que um procedimento que deve ser executado, a indicação ela é muito importante. Às vezes acontece do paciente nos procurar porque ele está se queixando de uma gordurinha, mas às vezes é uma falta de projeção de mento, às vezes é uma flacidez de pele. Então, marcar uma consulta com um profissional que você vai te passar todas as informações, ver se a sua indicação correta vai fazer você chegar num resultado esperado e te deixar feliz com o investimento e aí depois, ao se olhar no espelho. Agora, vamos falar de uma característica que pode afetar diretamente a forma como muitas pessoas se enxergam: o cabelo. A queda de cabelo pode acontecer por diferentes motivos e nem sempre significa simplesmente um problema estético. Alterações hormonais, fatores genéticos, condições da saúde, alimentação, estresse e outras situações podem estar relacionadas à queda dos fios. Por isso, antes de pensar em um tratamento, é importante entender por que o cabelo está caindo. Entre as técnicas que passaram a ser utilizadas em alguns tratamentos está o MMP capilar, ou microinfusão de medicamentos na pele. Mas como essa técnica funciona? Para quais situações ela pode ser indicada? Como é realizado o procedimento? E quais os cuidados são necessários durante o tratamento? Para explicar essas questões e falar sobre o que o paciente precisa saber antes de optar pelo procedimento, conversamos com a tricologista doutora Fernanda Lopes.
O MMP, ele chama microinfusão de medicação na pele. Ele é um procedimento que a gente realiza aqui no consultório, que a gente vai abre canais, a gente usa um dispositivo que abre canais com microagulhas no couro cabeludo para a gente injetar medicações específicas para ajudar no crescimento do cabelo. E a gente também ajuda na recuperação da pele, ancorando melhor esse fio no couro cabeludo. Ele é indicado para pessoas que têm afinamento dos fios, que têm uma alopécia androgenética, que é a calvície, né, que ela é causada tanto pela parte hormonal quanto pela parte genética, e também para aquelas pessoas que experimentam uma queda de cabelo pontual, que a gente ajuda a recuperar esse crescimento dos fios também, que é o famoso eflúvio telógeno. O MMP ele é indicado também quando a gente vai fazer o transplante capilar, tanto antes quanto após, porque antes a gente consegue tratar aquele couro cabeludo, fazer um ambiente melhor, mais saudável para o crescimento daquele fio, e a gente ajuda a recuperar também, melhorar a área doadora para a gente poder ter um transplante mais produtivo, vamos dizer assim, para a gente conseguir uma densidade mais legal. Ele também pode ser utilizado depois do transplante capilar para ajudar a diminuir a inflamação do couro cabeludo e estimular ainda mais a pega daqueles folículos que foram transplantados. Então ele pode ser usado tanto antes do transplante quanto depois, e nos tratamentos de pessoas que também não desejam fazer o transplante, a gente pode usar do microagulhamento, do MMP, para fazer o tratamento até a gente ter um ótimo resultado, que muitas vezes a pessoa até desiste de fazer o transplante capilar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o diagnóstico correto. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, através da tricoscopia e da história da pessoa, a gente vai conseguir traçar o melhor plano de tratamento para ela. Então o MMP, que é a microinfusão de medicação na pele, não é indicado para todos os casos. Existem alguns casos de alopécias cicatriciais em que o MMP não é indicado. Então, quando a gente tem o diagnóstico, a gente vai indicar o melhor procedimento, que pode ser o MMP ou então pode ser outros procedimentos que a gente tem na clínica também. Isso, a gente vai definir a quantidade de sessões e por quanto tempo vai precisar ser feito a partir do momento que a gente tem o diagnóstico. Então, a gente pode ser de 4 a 6 sessões em média, que são os diagnósticos mais comuns que a gente tem aqui, que é o eflúvio telógeno e a alopécia androgenética, que é a calvície. Por exemplo, igual as alopécias cicatriciais, o MMP não é indicado. Então, a gente tem que entender realmente o que a pessoa tem para a gente poder falar o que vai realmente precisar ser feito. O tratamento que a gente faz aqui na clínica, ele é baseado em basicamente 4 pilares. O primeiro pilar é o tratamento oral, que a gente vai passar medicações específicas para cada pessoa para tomar em casa. O segundo pilar é o tratamento tópico, em que a gente vai passar ou shampoo ou medicação específica para ser usado no couro cabeludo, mas isso também depende de cada diagnóstico. O terceiro pilar, ele consiste em reposições de vitaminas e minerais e uso de antioxidantes. Então a gente vai pedir exames para a gente saber o que realmente precisa ser indicado, e se for indicado o uso de vitaminas ou minerais, a gente vai passar em dose correta, em dose que vai realmente precisar ser reposto, e não usar polivitamínicos, a Deus dará. O quarto pilar, ele é baseado nos procedimentos, que de acordo com o diagnóstico a gente vai saber quantas sessões vão precisar, se realmente vai precisar e qual procedimento vai ser o melhor, se vai ser o MMP ou não. Os cuidados após o MMP é muito tranquilo. O tratamento é basicamente o desconforto que a gente tem durante o procedimento é muito pequeno, então é muito bem tolerado pelos pacientes, e os cuidados que a gente tem que ter logo após o procedimento é basicamente evitar a exposição solar, porque o couro cabeludo fica um pouquinho mais avermelhado, mais sensível, então a gente tem que cuidar com proteção solar. E também evitar de lavar os cabelos nas próximas 4 a 6 horas após o procedimento. Então, fora isso, não tem mais nenhum outro cuidado específico, é bem tranquilo mesmo. Hoje em dia, na tricologia, a gente usa muito as terapias regenerativas, que pode ser tanto o PRP quanto o microlaser. O PRP é um procedimento que chama plasma rico em plaquetas, em que a gente usa células do próprio sangue do paciente, que tem células anti-inflamatórias e fatores de crescimento para a gente poder reinjetar naquele couro cabeludo e auxiliar o crescimento daquele fio, diminuir a inflamação do couro cabeludo. Todas as alopécias, como eu costumo dizer, são inflamatórias. Só muda o local da inflamação e qual tipo de inflamação que está acontecendo. O
Microlaser é um outro procedimento também que a gente usa, que é uma técnica regenerativa, que a gente usa células-tronco do próprio folículo de área saudável daquele couro cabeludo do paciente. A gente processa esses folículos e depois a gente reinjeta também no couro cabeludo para poder estimular o crescimento e regenerar a pele e ancorar melhor esse fio, diminuindo a inflamação. Então é muito importante a gente saber quem é o profissional que está sendo acompanhado, que vai acompanhar vocês, porque a gente precisa entender que a queda de cabelo, ela é um sintoma, não é um diagnóstico. Existem várias doenças, o porquê daquele cabelo tá caindo. Não é simplesmente saber que, meu cabelo tá caindo, eu vou usar um polivitamínico, eu vou usar um shampoo, então vou fazer um procedimento qualquer. Muitas vezes isso acaba atrasando o diagnóstico e atrasando o resultado que a pessoa pode ter. Logo, quando a gente descobre, a gente sabe o diagnóstico, a gente já começa a tratar. Então eu sempre brinco que tempo é cabelo. Quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar o tratamento, mais rápido e mais bonito, né? São os resultados, porque a gente consegue evitar a queda e auxiliar aquele crescimento do fio. Então, a gente tem que saber muito bem quem é o profissional que está te acompanhando, né? Para poder ter esse diagnóstico correto e orientar tudo o que precisa ser feito. E, idealmente, esse profissional é um médico, porque a gente, dentro da dermatologia, a tricologia é uma subespecialização. Então, a gente não é simplesmente fazer procedimento eternamente, ou então saber fazer algum procedimento que vai resolver. Então, é muito importante a gente frisar que o profissional médico, dentro da dermatologia, a gente tem a tricologia, uma subespecialização. É importante a gente saber quem é o profissional que a gente está procurando para poder te acompanhar, porque a gente depende de exames, a gente depende de medicações, que são tão importantes quanto a gente também fazer os procedimentos em consultório, e a terapia capilar também é muito bem-vinda. A gente vai fazer com a terapia o uso de procedimentos, muitas vezes não invasivos, que a gente consegue tratar o couro cabeludo, a gente consegue melhorar a qualidade do fio daquele paciente, e com os tratamentos em consultório que a gente faz, que seja com MMP, que seja com Mesoject, Microlaser, o PRP, e com as medicações que a gente usa em casa, com os exames que a gente vai pedir, com o diagnóstico que a gente faz, a gente consegue tratar esse paciente como um todo. A gente trata a saúde dele, de dentro para fora, e a gente também consegue melhorar a estética, o fio, a qualidade do fio daquele paciente também. Agora é hora de ficar por dentro das principais notícias da área da saúde, da medicina e da estética. Está no ar o quadro Conexão Saúde com a jornalista Georgia Marques. No programa de hoje, a gente conheceu alguns dos procedimentos que fazem parte do universo da beleza e da estética e conversou sobre como eles podem contribuir para a autoestima e o bem-estar. Com o crescimento das técnicas estéticas e das tendências que se espalham pelas redes sociais, uma questão precisa vir sempre em primeiro lugar. Antes de realizar qualquer procedimento, é importante buscar informações confiáveis, conhecer os possíveis riscos e verificar se o profissional ou estabelecimento e os produtos utilizados estão regularizados. E é justamente sobre escolhas conscientes e cuidados que ajudam a tornar a experiência estética mais segura que vamos falar no Conexão Saúde de hoje. Antes de realizar um procedimento estético, a primeira etapa ela deve ser a avaliação. E uma informação importante é que a escolha não deve ser feita apenas pelo preço, por uma tendência ou por um resultado visto nas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, orienta que o consumidor observe 3 pontos fundamentais: o local, o produto e o profissional. O estabelecimento ele deve estar autorizado a funcionar, a seguir as normas sanitárias. Também é importante observar as condições de higiene, a organização do ambiente e a forma como os materiais e equipamentos são utilizados. E atenção, produtos cosméticos são destinados ao uso externo. Quando uma substância é aplicada por meio de injeções ou outros procedimentos que penetram na pele, ela precisa estar regularizada de acordo com a finalidade e a categoria do produto. A qualificação do profissional também deve ser verificada. É importante confirmar se ele está habilitado para realizar o procedimento oferecido e se possui a formação exigida para aquela atividade.
Promessas de resultados milagrosos, rápidos, sem riscos ou totalmente garantidos devem ser vistas com cautela. Preços muito abaixo dos praticados no mercado, ausência de avaliação prévia e dificuldade para esclarecer dúvidas também são sinais de alerta, porque quando o assunto é estética, informação e segurança devem vir antes da decisão. E uma atualização recente da Anvisa reforça a importância de respeitar as indicações aprovadas para cada produto. Em março de 2026, a agência publicou um informe de segurança sobre o uso de preenchedores dérmicos. A orientação é que esses produtos sejam aplicados somente nas regiões e nas quantidades previstas nas instruções de usos aprovadas. De acordo com a Anvisa, a utilização fora dessas indicações pode aumentar o risco de complicações. Entre eles estão alguns dos principais preenchedores utilizados atualmente, como o ácido hialurônico e outros materiais injetáveis. Esses produtos são injetáveis e classificados como dispositivos médicos de alto ou máximo risco. Por isso, precisam ser regularizados pela Anvisa e utilizados de acordo com as orientações aprovadas. A informação também reforça a importância da avaliação individual. Um procedimento que foi indicado para uma pessoa não é necessariamente adequado para outra. A escolha deve considerar as características, as necessidades e as condições de saúde de cada paciente. Por isso, tendências e recomendações divulgadas nas redes sociais não substituem a avaliação de um profissional habilitado. Com o crescimento das redes sociais, aumentou também o número de anúncios de procedimentos estéticos com promessas de resultados rápidos, permanentes ou sem riscos. Especialistas alertam que a desconfiança é importante sempre que uma publicidade promete efeitos garantidos, preços muito abaixo do mercado ou utiliza imagens de antes e depois, sem explicar as condições do tratamento. Antes de tomar qualquer decisão, a recomendação é buscar informações em fontes oficiais e conversar com um profissional habilitado. A estética oferece diferentes possibilidades de cuidado e expressão, mas toda escolha ela deve ser feita com informação, responsabilidade e segurança. Antes de realizar um procedimento, pesquise, tire suas dúvidas, conheça os possíveis riscos e verifique se o local, o produto e o profissional estão regularizados, porque cuidar da aparência é uma escolha, mas cuidar da saúde deve ser sempre a prioridade. E cuidar bem começa com informação confiável. Obrigada, Geórgia. E por hoje é só. Como vimos, cuidar da aparência pode fazer parte da busca por bem-estar e autoestima, mas qualquer procedimento estético precisa começar por uma escolha consciente. Cada pessoa tem características, necessidades e condições de saúde diferentes. Por isso, antes de decidir por um tratamento, informação e avaliação profissional são fundamentais. O Saúde em Dia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado com mais informação, especialistas e assuntos importantes para ajudar você a cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!